Aleluia, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Saúdo a juventude, os adolescentes com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, que felicidade estar com vocês mais uma vez, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Tem crente feliz aí? Aleluia, tem crente alegre aí? Glória a Deus, é sempre uma alegria estar na presença do Senhor, nos átrios, na casa do nosso Deus. E eu já te convido a abrir, você que pode, abre a sua Bíblia, aleluia, no livro do profeta Jeremias, Antigo Testamento, no capítulo 18. Enquanto você abre, eu vou agradecendo ao meu Deus, porque Ele tem nos permitido estar na sua presença, Ele tem nos permitido adorá-lo na beleza da sua santidade. Mesmo diante dos problemas, das lutas, vim no caminho para cá conversando com os irmãos, muitos passando por lutas, por provações, mas isso não quer dizer, aleluia, que ele deixa de ser Deus. Vim falando aqui com o irmão, fé boa é fé provada. Fé boa é fé provada, irmão. Quer agradar a Deus? Quer que o Senhor, aleluia, dê testemunho de ti? Permita que Ele prove a sua fé. Mas isso é só para crente, irmão. Tem muita gente que não quer passar por esse processo. Mas no final do processo nós somos aprovados por Deus. Aleluia. E quando nós agradamos ao Senhor, nós somos fortalecidos, somos abençoados. Aleluia. Mas isso é só para quem crê, para quem está disponível como vaso na mão do... Aleluia, é mistério, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor pela vida do pastor Daniel, que com muito carinho, aleluia, nos fez mais uma vez o convite. Aleluia, sua esposa, pastora Mônica, pastor Ricardo, irmã Renata. Deus abençoe, muito obrigado. Quando eu venho aqui, a segunda vez, mas parece que eu já conheço os irmãos há muito tempo, porque a gente é recebido com carinho, a gente vê que realmente a presença do Senhor está nesta casa. Aleluia, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, o casal que pela segunda vez me trouxe. Vocês vão contar bênção, vai contar vitória. Eu profetizo no nome santo do Senhor. A vitória é de quem persevera. Aleluia. A vitória é para quem não para. A vitória é para quem, em meio às lutas, aleluia, os adversários falando, para que o seu Deus não vai te ouvir, para que Ele não está te vendo, para que não está valendo a pena. A gente tem que fazer que nem um cego de Jericó, grita mais alto, clama mais alto. Aleluia, propõe no teu coração, eu não vou parar enquanto o Senhor não olhar para mim. Enquanto eu não chamar a atenção do meu Deus, eu não vou parar de ir na sua direção. Aleluia, é mistério de Deus. Vai ter vitória, tem vitória para quem persevera, irmão. Estou falando isso na fé, porque tem muita coisa que eu quero alcançar, mas o Senhor tem ministrado ao meu coração. A vitória é de quem persevera. A vitória do crente não está no início nem no meio, está no final. E eu vou falar uma coisa aqui para a gente mais crente ainda. Eu peço à juventude para que fique ligada. Aleluia. Ainda que não seja aqui. Será que você é crente o bastante para receber isso aqui? Tem que ser crente, irmão. Não estou falando de Nutella, não. Eu estou falando de crente raiz. Ainda que não seja aqui, pastora Mônica. No porvir. Ainda que eu perca aqui. Ainda que minhas lágrimas sejam vertidas aqui e eu não ganhar aqui. Ele me garante que olho não viu, ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem o que Ele tem preparado para aqueles que nele crêem. Essa é a promessa para a igreja. Aleluia, eu não vim, e mais uma vez, eu venho aqui, antes dessa palavra eu deixo claro, eu não vim aqui emocionar ninguém. Só Deus sabe os processos que você tem passado.
Só Deus conhece os processos que eu tenho passado. Aleluia, porque às vezes o Senhor vai te provar naquilo que você vai pregar. Aleluia, coisa boa é você pregar recebendo o que você está pregando. Aleluia, mas às vezes a palavra é mais para quem está pregando do que para quem está recebendo aí. Coisas que Deus faz, mistérios de Deus, formas de Deus usar, provar, aprovar, aperfeiçoar o servo. Então, queridos, fica ligado nessa palavra. Aleluia. Você encontrou o texto da Bíblia Sagrada? Aleluia, conhecido, né? É difícil um crente que ainda não recebeu nesse texto. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Jeremias, levanta-te e desce à casa do... E lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro de Jeremias, e eis que ele estava entregue, fazendo a obra sobre as rodas. Versículo 4. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou, em outras versões está se quebrou, na mão do, tornou o oleiro a fazer dele outro, aleluia, segundo bem lhe pareceu. Versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor, porque tudo que Deus te convida para você prestar atenção, tudo que Deus te convida para você contemplar, tem uma interpretação, tem algo para você aprender, aleluia, por detrás dessa visão, desta palavra, deste contemplar. E o Senhor diz, então veio a mim, Jeremias diz, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 6, Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do, assim sois vós na minha mão, ó casa de... Pai querido, esta é a tua palavra. Senhor, tu sabe com que disposição, com que coração eu me coloco diante deste altar. Tu conheces o coração de cada um dos teus filhos e tu sabe qual é o ânimo, Senhor, qual é a disponibilidade de cada um. Alguns, Senhor, não entraram aqui tão ligados, mas o Senhor o convida pelo Espírito Santo a se ligar no trono da glória. Outros vieram, Senhor, com sede porque precisam de resposta, precisam ouvir a tua voz. Senhor, para aquele que está ligado, Senhor, responde, renova, Senhor, confirma. Para aqueles que ainda não se ligaram, Pai, convida pelo teu Espírito Santo. Aleluia, não é por força nem por violência, mas é no poder do teu Santo Espírito presente entre nós. Oh Pai, eu te convido, Espírito Santo, para fluir, Senhor, nas palavras, nas poucas palavras que serão aqui proferidas através da minha boca, mas que seja, ó Pai, a tua vontade, não seja o meu intelecto que é limitado, o meu conhecimento que é limitado, o meu coração que é enganoso, Senhor, mas que seja o teu querer, a tua vontade, a tua voz, Senhor, a comunicar, a falar aos corações disponíveis. Fala a tua igreja, edifica a tua casa. Ainda que o Senhor queira falar no sereno, ou se o Senhor queira que eu aumente a cadência da minha voz, Senhor, mas fala, seja a tua voz, seja o teu Espírito, seja a tua presença, e que aquele que entrou aqui saia, Senhor, alimentado, em contentamento com a tua voz. Edifica a tua igreja, Senhor, nessa hora. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. E a igreja diga amém. Se você pode, assenta-te, disponível, porque não adianta a gente estar aqui se a gente não estiver disponível para ouvir a voz do Senhor, né? Aleluia. Então vamos conversar um pouquinho. Aleluia. Para quem prega, esse é um texto bem comum, mas o Senhor não é comum nunca, né?
Ele faz do jeito que Ele quer. Ele prepara cenários quando a gente acha que a gente domina alguma coisa e Ele vem e fala, você não domina nada. Ele faz surpresa. Ele age como Ele quiser. E toda vez que eu estou diante desse texto, aleluia, eu sou tentada a olhar para ele como pregadora, como profeta, porque esse texto começa com uma ordenança de Deus para um profeta. E aí deixa eu te fazer uma pergunta, aleluia, para a gente começar, aleluia, essa pregação aqui. Para você, o que é sucesso? O que é sucesso para você nessa terra? Eu estava meditando nesse texto e primeiramente quando eu olho para esse texto, eu vou olhar para Jeremias. E se você conhece um pouco desse profeta, você vai ver que esse profeta teve uma vida muito difícil. Por que eu te perguntei, o que para você significa sucesso nessa terra? Talvez se eu fosse te dar um tempo aqui, a gente não tem tempo, mas eu gostaria de ouvir um pouco de opiniões aqui. Mas certamente, se eu fosse dar um microfone aqui para ouvir a tua opinião, certamente entre as respostas, a maioria de nós responderia que sucesso é conseguir alcançar as metas que a gente propôs. Muitos responderiam, Daiane, o sucesso para mim é ser famoso. A juventude de hoje pensaria logo nos números de seguidores do Instagram ou do TikTok. Sucesso para mim é ter muito seguidor, é ter muito engajamento, é postar um vídeo, aleluia, uma foto lá na minha rede social e ter um monte de curtida, visualizações. Talvez sucesso para você seja ser prestigiado diante de muitas pessoas. Sucesso para muitos é ter poder. Sucesso na visão humana, muitas vezes, é influenciar. É falar e ser ouvido. Que coisa boa, né? É quando a gente fala e as pessoas prestam atenção e acatam o que nós falamos. Então, numa visão humana, sucesso é isso. Sucesso é ter honra. Sucesso é ser reconhecido. Sucesso é ser ovacionado, aplaudido. Aleluia. Quem não quer ser aplaudido? Quem não quer ser reconhecido? Mas quando a gente olha para o profeta Jeremias, a gente vai ver que ele foi totalmente contrário disso. A Bíblia diz que Jeremias foi um profeta que foi usado pelo Senhor no meio do seu povo durante mais de 40 anos. E ele não teve sucesso material, não teve dinheiro. A Bíblia diz que esse profeta falava e ninguém ouvia. Israel não dava crédito para Jeremias. Ao invés de ser ovacionado, aplaudido, ao invés de ter engajamento, como muitos pregadores têm hoje, como muitos sacerdotes têm hoje, como muitos pastores têm hoje, como muitas figuras religiosas conhecidas têm hoje, respeito, prestígio, honra, fama. Jeremias foi chamado no meio de um povo, aleluia, que fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor, e ele tinha um compromisso com a palavra, de pegar a verdade, de pregar uma palavra de confronto. Mas a Bíblia diz que esse profeta, ele era humilhado. Ninguém dava ouvidos ao que Jeremias falava. A Bíblia diz que ele foi humilhado, jogado em cisternas. Muitas vezes deixaram ele nu, muitas vezes ele foi açoitado. Os falsos profetas zombavam de Jeremias. Os reis zombavam de Jeremias.
A Bíblia diz que a família de Jeremias abandonou ele. Os amigos de Jeremias abandonaram ele. Os vizinhos não ajudaram ele. Os reis não queriam saber de Jeremias. E aí, para você, Jeremias tinha sucesso ou não tinha? Depende do ponto de vista. Porque diante do homem na terra, Jeremias era um fracassado. Ele não era nada diante dos homens. Ele era reprovado diante dos homens, mas diante de Deus. Mas diante do Senhor, Jeremias tinha cumprido a sua missão nesta terra. E entre os homens, ele era o mais aprovado. Eu começo essa introdução, aleluia, com essa reflexão. Diante de quem você tem buscado sucesso? Juventude, você que almeja, porque aqui tem muitos profetas. Aqui tem muitos levitas cuja voz será usada para atrair almas para o Senhor. Mas em quem você tem buscado sucesso? Homem, mulher de Deus, em quem você tem buscado aprovação? Aos olhos de quem vale a pena ser reprovado? Aos olhos de quem vale a pena ser um fracassado? Eu prefiro ser aprovada pelo Senhor. Você está entendendo esse mistério aqui? Aleluias. Aos olhos de quem você almeja o sucesso? Mas vamos seguir com a palavra, que tem muita coisa aqui e eu falo demais. Certamente durante a sua vida, aleluias, deixa eu só abrir um adendo aqui para eu correr com a palavra. Que cenário é esse? Que esse profeta que é fracassado diante dos homens tem que exercer o seu ministério? É diante de um povo que gosta da palavra do Senhor? Não. O cenário, aleluia, a geração, aleluia, em que o profeta Jeremias tem que exercer o seu ministério, é uma geração que o Senhor chama de dura cerviz. Você sabe o que é uma dura cerviz? Cerviz vem de cervical. Isso aqui, ó, esse osso do pescoço. O Senhor chama o povo de Israel deste cenário de um povo de dura cerviz. O que é uma pessoa de dura cerviz? É uma pessoa que não consegue se prostrar. É uma pessoa que não consegue se dobrar. E o que o Senhor está querendo dizer com isso? É um povo que não consegue ser submisso à palavra, à ordem, às ordenanças do Senhor. Esse é o povo, aleluia, que o profeta Jeremias tem que confrontar todos os dias do seu ministério. Um povo que foi escolhido, mas é um povo, aleluia, que peca todos os dias contra o Senhor. É um povo que foi chamado para ser o povo que leva o nome do seu Deus, mas é um povo, aleluia, que constantemente faz o que desagrada o seu Deus. É um povo, aleluia, cuja imoralidade sexual e toda prática pecaminosa, aleluia, estava excedendo, aleluia, a misericórdia do Senhor. Estava cheirando mal. O Senhor já não estava suportando. Era esse povo de dura cerviz que Jeremias tinha que confrontar. Esse era o cenário. E certamente, diante da sua vida, na sua trajetória, Jeremias por muitas vezes passou na frente da casa daquele oleiro. Por muitas vezes ele passou por ali. Só que naquele dia, aleluia, dessa vez passar por lá era uma ordem de Deus.
Senhor convoca num dia, o Senhor convoca Jeremias a se levantar e ir até a casa do oleiro, porque Deus tinha uma mensagem importante para revelar ao profeta Jeremias. E essa mensagem, ela deveria ser recebida pelo profeta e anunciada ao povo. E quando nós meditamos, aleluia, nos versículos que nós lemos aqui, a gente pode, aleluia, entender, compreender, aleluia, que o Senhor tinha uma mensagem urgente para passar para o seu povo. Como nação, ele tinha uma mensagem para passar para a nação de Israel. Mas mais do que isso, ele tinha uma mensagem para passar para cada um individualmente. E hoje é a mesma coisa. Esse texto, embora esteja na velha aliança, ele é muito atual. Porque, aleluia, muitas das nossas atitudes não têm sido diferentes das atitudes desse povo aqui. A gente adora, a gente levanta nossas mãos, a gente vem para o templo do Senhor. Só que a Deus ninguém pode enganar. Ele nos conhece, aleluia, por dentro e por fora. Ele sabe de tudo que precisa ser retirado da nossa vida. Ele sabe, aleluia, tudo que precisa ser mudado na nossa trajetória. E quando a gente olha para esse texto, mediante esse texto, a gente pode, aleluia, ser edificado pela palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Eu gosto quando vocês ficam assim prestando atenção. E a primeira coisa que a gente tira, vamos por versículo 1 e 2, nós já lemos, mas diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas. A convocação de Deus para Jeremias naquele dia era: levanta-te e desce. Levanta-te e desce. Desce aonde? A casa do oleiro. E a primeira coisa que a gente tira desta palavra é que o verbo levantar na Bíblia Sagrada remete a posicionamento. Levantar na Bíblia remete à postura que habilita alguém a alguma coisa. Jeremias está sendo convocado a tomar uma postura, a tomar um posicionamento, a não estar de qualquer maneira. Por quê? Porque Deus quer falar. Porque Deus quer comunicar os seus mistérios. Porque Deus quer lhe dar uma revelação. Mas para isso, Jeremias, esse cara que é aprovado, que diante de Deus já cumpriu uma missão, ele tem que estar de prontidão. Ele tem que estar posicionado. E então ele pode descer, aleluia, e cumprir a ordem do Senhor. Porque certamente o Senhor vai comunicar a sua vontade. E o que essa palavra quer dizer para você e para mim, juventude, servo de Deus? Aleluia. Para que o Senhor, aleluia, venha comunicar a sua vontade. Para que você possa ouvir a voz do Senhor. Você não pode estar de qualquer maneira. Hoje tem muita gente querendo ver fogo descer de qualquer maneira. Tem muita gente clamando pelo Espírito Santo de qualquer maneira. A Daiane foi levantada para confrontar. É por isso que a Daiane muitas vezes não volta. Porque a Daiane não está nem aí para o que você vai achar dessa palavra. Mas eu fui levantada com uma responsabilidade, ainda que me doa daqui a pouco. Aleluia. Ele não tá se importando com a tua voz bonita. Ele não está se importando com quanto ficou bonito o arranjo do hino.
Ele não está se importando com como a sua roupa está bonita, como você saúda bem, como você tem uma palavra boa. Ele não está preocupado com isso. Aleluia. Ele está preocupado se você é um crente obediente e se você está posicionado, aleluia, a ouvir a voz do seu Deus. Aleluia. Será que se o Senhor te convocar hoje a um nível mais profundo, será que se Ele quiser te revelar, jovem, algo sobrenatural para esta geração, será que você está apto para receber essa glória? Será que você, aleluia, já está posicionado, aleluia, para receber os mistérios de Deus, para ir num nível mais profundo de intimidade com Ele? Se Jeremias é convidado a se levantar, a se posicionar, quem dirá nós, que temos dificuldades, aleluia, de manter uma vida de oração, que temos dificuldades, aleluia, de ler a palavra com constância. O Senhor hoje te convida a se posicionar. E posição fala de escolha. Posição fala de certeza. Posição fala de postura. Posição fala de identidade. E se tem uma coisa hoje, pastor, que a juventude da igreja do Senhor tem dificuldade, é de expressar uma identidade. O que é identidade, Daiane? Identidade é como eu me identifico diante das pessoas, mas não só isso, é como as pessoas me veem. Você está entendendo? É os dois. É como eu me identifico diante do mundo, mas não é só isso, é como o mundo me vê. E para que, como o mundo me vê, seja, aleluia, da mesma forma que eu me identifico, você tem que suar a camisa. Há muita coisa para renunciar, há muita coisa para deixar, há muita coisa para negar. Cuidado com esse evangelho que está sendo pregado hoje, dizendo que é só oba-oba, é só levantar a mão, vestir a camisa. Estou vendo que está vindo uma camisa aí que é linda. Mas o evangelho não é só vestir a camisa do congresso. O Senhor veio aqui para mim te lembrar, aleluia, através da minha boca. Não adianta você vestir a camisa se você não vestir as vestes da nova criatura. E o Senhor me traz aqui para falar essa palavra de mansinho para você. Não preciso erguer a voz, porque você não é inocente. Você conhece, você é inteligente. Deus te deu intelecto, Deus te deu sabedoria, Deus te deu ciência, Deus te deu poder de decisão, Deus te deu força. E disse: se você acatar esta palavra, você já venceu o maligno. Mas tem que acatar. Tem que acatar a promessa toda, pastor. A gente quer o bônus, mas toda promessa tem um ônus, tem uma condição. Aleluia. Levanta-te. Deus está falando para jovens aqui que servem, que cantam, que pregam, que saúdam, aleluia, que estão no grupo e que não estão no grupo. Levanta-te. Deus está falando para crente aqui que conhece o chamado, aleluia, conhece a promessa. Deus está falando: levanta-te, ergue-te. Mostra para o mundo a sua identidade. Faz escolha. Posiciona-te. Aí sim, você está com condições de ouvir, de receber
as revelações do Senhor. Já estou acabando. Aleluia. Aleluia. É necessário posicionamento e obediência às ordenanças de Deus. Porque Deus só se revela a obedientes e a aprovados. Eu me lembro aqui que o Senhor sempre falava para o povo através de parábolas. Usava coisas simples do dia a dia para poder comunicar coisas complexas do reino de Deus. Mas a Bíblia diz que por muitas vezes só os discípulos entendiam. Tem muita gente dentro da casa de Deus, mas que ainda não entendeu o mistério de estar na presença de Deus. Porque para você entender mistério de Deus, para você entender revelação de Deus, você tem que estar compromissado com o reino. Só os discípulos entendiam. Por quê? Porque a multidão queria comida. A multidão queria cura. A multidão queria peixe. A multidão queria estar de barriga cheia. Mas só os fiéis muitas vezes entendiam a revelação do Espírito Santo. Só os que estavam disponíveis. Só os que eram sinceros. Então o Senhor está falando: levanta-te, mocidade. Se posicione, é tempo de posicionamento. Aleluia, Deus não se agrada para quem olha para trás. Versículo 3: o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias se levanta, desce a casa do oleiro, e ao cumprir a ordem, aleluia, de Deus, se posicionar, descer, aleluia, ir lá na casa do oleiro e contemplar o serviço do oleiro, a Bíblia vai dizer que ele contempla o oleiro confeccionando um vaso. Mas deixa eu te lembrar uma coisa aqui, aleluias, que para chegar nessa parte do processo do versículo 3, que é a confecção do vaso, e aonde que o vaso é preparado? Em cima das rodas. Mas antes desse processo, aleluia, eu posso falar isso sem ferir a palavra, porque esse é o processo para se confeccionar um vaso. O oleiro teve que buscar o barro. O oleiro teve que ir em busca da matéria-prima para fazer o vaso. E eu conjecturo sem ferir a palavra de Deus, o texto. Imagina aí. O oleiro, o profissional que tem as suas mãos habilidosas, que tem o dom, ele sai para procurar a matéria-prima. A experiência, a habilidade, a vivência faz com que este oleiro, quando ele sai para procurar o barro, ele sabe qual é o barro ideal, a argila ideal para fazer a obra que ele na sua mente já projetou. Então ele sai para procurar pela terra, para procurar o barro. E ele olha e ele verifica e ele examina e ele olha até que ele encontra um barro, uma argila, um material, uma matéria-prima que vai ser boa para aquele projeto que ele tem na sua mente, no seu coração. Imagina aí. Aquele homem passeia, ele olha para aquele barro, ele olha, ele contempla um barro e ele vai ver, e ele vai pensar: esse barro é bom para eu fazer a obra que eu estou, aleluia, que eu estou propondo na minha mente. Só que o barro que ele contempla tem impureza. Esse barro, aleluia, que é bom para a sua obra, que seria bom para a sua obra, tem graveto, pastor. Tem pedaço de árvore, tem pedregulho, tem pedra, tem resíduo de outros materiais. É um barro que, embora tenha consistência ideal para moldar a obra-prima que ele tem em mente, tem muita impureza, tem sujeira. Tem sujeira no meio daquele barro. Mas a Bíblia vai dizer
que com a sua experiência, com a sua habilidade, ele pega este barro, ele tira a impureza, ele separa este barro, aleluia, para que ele possa fazer o que ele está fazendo no versículo 3, para que ele possa colocar aquele barro na sua roda e começar a confeccionar o vaso. Deixa eu falar uma coisa para você. Este barro é o povo de Israel. Este barro sou eu. Esse barro é você. E quem é o oleiro? O Altíssimo Deus. Por que esse barro sou eu? Por que esse barro é Israel? Por que esse barro é você? Aleluia. Por que o oleiro ele representa a figura do próprio Deus? Porque foi isso que ele fez por mim e por você. Foi isso que ele fez por Israel, esse povo desobediente, esse povo impuro, esse povo pecador. Ele olhou para Israel, ele olhou para mim, ele olhou para você. E ele não olhou, aleluia, somente para o que estava aparente. Aleluia, como o Senhor, ele é habilidoso, ele é amoroso, ele é misericordioso. Ele olhou para aquele barro, para este barro. Ele olhou para este barro. Ele olhou para Israel, não pelo que ele aparentava naquele momento em que estava sujo, mas ele olhou com o olhar de quem é experiente e tem mãos habilidosas, aleluia, para moldar, para limpar, para purificar aquele barro e fazer dele uma obra para a honra e glória do Senhor. Você é este barro imperfeito. Em nós mora muita impureza. Não tem ninguém aqui que possa falar: nossa, eu estou perfeito diante de Deus. Não tem ninguém. Ninguém. O mesmo processo que o oleiro fez com esse barro, ele fez com cada um de nós. Ele olhou para nós quando nós estávamos maculados pelo pecado. Ele olhou para nós quando nós estávamos sujos pela sujeira da iniquidade. Ele falou: aleluia, agora parece que não vale, agora parece que não presta, mas quando a minha mão te tocar, quando o sangue do meu filho te purificar, você será um vaso de honra da minha casa. Mesmo diante das nossas impurezas, com misericórdia, Ele nos escolhe, Ele nos seleciona, Ele olha para nós com um olhar com graça, aleluia, e se dispõe a nos limpar e a trabalhar na nossa vida. 1 João capítulo 3, versículo 5 diz: e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Aleluia. E nele não há pecado. Aleluias. Ele tira o nosso pecado. Não importa qual seja o tipo de pecado que você cometeu, Ele é poderoso. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de toda a imundícia, de todo o pecado e nos habilitar a sermos um vaso na mão do oleiro. Que coisa linda é podermos, aleluia, ser instrumentos do Criador. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus. Versículo 4. Aleluia, já estou acabando. Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Jeremias está olhando para aquela cena. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Tem muita gente que diz por aí que foi Deus que quebrou o vaso.
Não foi ele que quebrou. O vaso se quebrou nas suas mãos. E quando você vai estudar esta palavra um pouco mais fundo, porque se você for no hebraico, você vai ver que tem muitas palavras que não significam exatamente o que a gente pensa. E essa palavra se quebrou ou se estragou, no hebraico, quando traduzido para nós, tem a ver com apodreceu. Alguns estudiosos falam que isso tem a ver, aleluia, que essa palavra, esse termo quebrou, aleluia, remete à resistência. O que você quer dizer, Daiane? É como se, quando você vai estudar, você vai ver que o vaso que ele estava fazendo resistiu à mão do oleiro. O que resistiu? Por que resistiu? O barro resistiu à mão do oleiro. Isso quer dizer, aleluia, que ele resistiu ao molde que o oleiro queria dar para ele. Vamos lá, vou fazer você entender. O vaso, ele se quebrou, ele resistiu, ele se opôs à força da mão do oleiro que molda. Ele resistiu. Por que ele resistiu? Porque o problema da quebra do vaso não estava na mão do oleiro. Não foi a mão do oleiro que quebrou. Não foi a roda, o instrumento que é usado para fazer o vaso, que estava com defeito. O problema do vaso quebrado foi a resistência do barro. Isso aqui é profundo. Porque a resistência que está nesse barro tem a ver com os resíduos de impureza que ficaram na argila. Porque quando tem impureza quando tem resíduo de impureza no barro, ele não é moldável no ponto que precisa ser. Quando tem resíduo de impureza no barro, o oleiro quer moldar, mas ele resiste ao molde do oleiro. E porque resiste à mão, a força que está sendo colocada pelo oleiro, ele se quebra. Ele é destruído. E o que essa palavra, Daiane, quer dizer na vida da igreja? O que essa palavra quer dizer na minha e na tua vida? Esta resistência pode simbolizar, aleluia, a nossa tendência pecaminosa em se afastar da vontade de Deus. É a palavra que já foi dita aqui, é Paulo falando: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. É a tendência do homem a se afastar do Senhor. Deus já havia selecionado, Deus já havia agido com graça, Deus já havia limpado o barro, mas ainda havia resíduo que trazia a resistência e que destruía o projeto. Você está entendendo isso aqui? A tua tendência, a tua carne, aleluia, o que manifesta essa tendência pecaminosa? É a tua carne. A tua carne não quer se submeter, jovem. A tua carne nunca vai querer se submeter à vontade de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos mortificar a carne. A gente não pode andar segundo a carne, porque quem anda segundo a carne não pode agradar a Deus. Quem anda segundo a carne não tem condições de ser moldado pelo oleiro. Ele sempre vai se quebrar. O projeto vai sempre ser pausado. Por quê? Porque ainda há resistência à vontade de Deus. Mas a notícia boa é que, mesmo
notando a resistência do barro. Mesmo o Senhor já tendo feito tudo o que fez, selecionado o barro com graça, o barro era inapropriado. O barro não era, aleluia, o barro tinha impurezas que, aleluia, tornavam ele inapropriado para a obra. Mas o Senhor, o oleiro com graça, o selecionou e falou: não, eu não te lanço fora, vem cá que eu vou te limpar. Mesmo limpando, mesmo escolhendo, mesmo selecionando, ainda havia resistência no barro. Mas pensa que o Senhor jogou fora? Pensa que o Senhor falou: ah, não serve, deixa eu caçar outra obra-prima, outra matéria-prima, porque essa daqui não serve. Não, a Bíblia diz que mesmo diante da resistência do barro, Deus não o joga fora, mas o Senhor se propõe a fazer dele um vaso novo. Aleluia! Se quebra, se desmancha, se desfaz, mas Deus fala: eu não te lanço fora, vem aqui, aleluia, que eu vou fazer de você um projeto novo. Aleluia, eu vou fazer de você uma obra-prima nova. Deus está dizendo, aleluia, ainda que por influência do pecado, porque enquanto nós estivermos nessa terra, a gente não está isento de tropeçar. A gente não está isento de pecar. A gente não está isento de cair. Mas Deus está falando para você hoje, através dessa palavra: ainda que por influência da carne você fale no propósito para o qual foi criado, a Bíblia diz, o Senhor diz: eu não te lanço fora, eu não te dispenso, eu não abro mão da tua vida, eu continuo disposto a te limpar a cada dia, eu continuo disposto a te amassar mais uma vez, a te moldar mais uma vez, para que você chegue até o projeto que eu tenho para você. Aleluia. E que através desse processo, aleluia, você possa ser uma obra que louve ao meu nome. O barro em si, ele não tem valia nenhuma, mas quando o oleiro toca, quando o oleiro ele te molda, quando ele toca por dentro e por fora, quando você tiver, aleluia, oportunidade, vai lá no YouTube e bota lá o trabalho de um oleiro sobre as rodas. Você vai ver como é feito um vaso, aleluia, um instrumento, aleluia, de torno como antigamente, aleluia, uma roda em cima, outra roda embaixo, ambas as rodas são ligadas por uma arte, e quando o oleiro, ele roda com o seu pé, a roda de baixo, a roda de cima, ela gira, aleluia, na velocidade que ele colocar no seu pé. Enquanto aquela roda de cima gira, ele coloca ali o barro, e enquanto gira, ele vai tocando no barro, de dentro para fora, de fora para dentro, ele vai tocando, ele vai moldando de dentro para fora, de fora para dentro, ele vai operando, ele vai aparando as arestas, ele vai tirando o excesso, ele vai molhando, ele vai, aleluia, regando. Quando está seco, ele coloca água. Quando tem barro demais, aleluia, ele tira o excesso. Quando falta material, ele acrescenta. Ele vai moldando conforme a sua vontade. E é isso que o Senhor está disponível a fazer na tua vida. É isso que Ele estava disponível a fazer, aleluia, sobre a vida de Israel, mesmo, aleluia, aquele povo sendo tão desobediente, aleluia. Ele não nos lança fora, Ele está disponível a te fazer de novo, Ele continua investindo. A gente, quando é adolescente, quando é jovem, a gente tem mania de achar que não tem propósito na nossa existência. Satanás, ele lança essa falácia na nossa mente.
dizendo: para que eu vim nesse mundo? Não sei fazer nada, não sei falar nada, eu sou tímido, não prego, não canto, não faço nada. Isso é uma mentira de Satanás. Porque quando o Senhor toca na tua vida, você não é mais um barro, você é uma obra na mão de Deus. E tudo que Deus faz tem um propósito. E tudo que Deus faz tem uma missão. E tudo que Deus toca e molda tem um valor. Você tem valor para Cristo. Se você pode, aleluia, 2 Timóteo, aleluia, já estou acabando. 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluias. Versículo 20 e 21 diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar, aleluia, purificação, destas coisas será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia. O Senhor, Ele investe em nós. Aleluia. Ele nos refaz. Ele está disponível para fazer de nós um vaso novo. Um vaso, aleluia, que vai glorificar, aleluia, a Deus, quando cumprirmos o seu propósito. E eu finalizo aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa que eu posso tirar do versículo 4, aleluias, é que a Bíblia diz que o Senhor fez um vaso novo. Ele poderia ter remendado, Ele poderia ter colado, não, mas Ele fez uma obra nova. Eu já estou terminando. Deus não trabalha com remendos. Deus não trabalha com jeitinho. Ah, não, aqui está ruim, bota Tec Bond. Ninguém, né? É Durapox. Ah, ninguém vai ver. Deus não trabalha com obra remendada. Se está ruim, Ele amassa de novo. Se a obra não está boa, Ele molda de novo. Volta lá do começo e passa pelo processo de novo. Mas remendar, Ele não vai te remendar. O que isso implica, Daiane? Desenha para mim, para que eu venha entender. Deus não trabalha com mudanças que são somente aparentes, pastor. Se você se disponibilizar, jovem, para Deus fazer uma obra na tua vida, Deus não quer você só aparentemente, não. Parece que é do reino, parece que é crente, parece que está aprovado, parece que é obediente. Quando eu olho para ele, parece que ele é um bom jovem, parece que ele tem caráter, parece que tem unção. Deus não trabalha com ninguém que parece, mas não é em essência. Deus não vai te remendar. Se for necessário, Ele vai te amassar para te fazer de novo. Uma prova que Deus não quer ninguém com remendo aqui. Ninguém que parece que está perfeito como Deus quer, aprovado, mas no fundo tem uma colinha ali. Tem uma cera que foi passada, aleluia, para você não ver o erro, não ver a impureza, não ver a rachadura. Aleluia, está lá em Efésios 4, 22 e 24. Está na Bíblia. Olha a prova. Efésios 4, 22 e 24. Olha o que aleluia, Paulo diz à igreja de Éfeso. Quanto ao trato, aleluia, vós deveis se despojar do velho homem. Vocês devem deixar o velho. Aleluia. O quê? O que é o velho homem? É a obra quebrada. É a obra que se desfaz.
aleluia, vocês devem deixar, se despir do velho homem que se corrompe, que é quebrado, que é resistente à vontade de Deus, que se corrompe pelas concupiscências. O que é concupiscência? Desejo da carne. Vocês devem se despir do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis. O que é renovar? É fazer de... E o que o Senhor, o que o oleiro está fazendo? O que o oleiro está disposto a fazer? Fazer de novo o vaso. Se vocês venham se despir do velho homem que se corrompe pelo pecado, e vós deveis vos renovar no espírito da vossa mente. Versículo 24. Vocês devem se despir do velho homem que se corrompe, e deve se vestir do novo homem, da nova criatura, segundo Deus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que Deus está falando aqui? Não quero ninguém pela metade. Se é convertido, tem que mudar a roupagem. E é literalmente e é simbolicamente. Se é convertido, muda. Deus está falando aqui, se é convertido, tem mudança. Se é convertido, quem olha para você tem que ver mudança. Meu Deus, fulano era assim, né? Olha como é que está diferente. Meu Deus, eu vi essa menina no ano tal. Nem parece a mesma pessoa. Olha esse menino, quando aceitou Jesus, meu Deus, Deus fez uma mudança muito grande, eu nem reconheço mais. Convertido tem que mudar. Convertido tem que ser feito de novo. Convertido tem que deixar a velha criatura, tem que deixar embora o velho homem e mudar e vestir a roupagem da nova criatura. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Deus não vai te remendar. Deus quer você um vaso novo na mão dele. Mas para isso você não pode resistir. Aleluia, eu termino aqui, agora eu termino. Primeiro, o Senhor continua investindo na obra dele. Ele não te joga fora, mas você tem que se submeter à vontade dele. Segundo, aleluia, ele não faz remendo na obra. Você tem que estar disposto a virar um vaso novo. Ou vai ou vai. E terceiro, Deus não fará de você um vaso conforme o que você quer. Deus fará de você um vaso novo conforme a vontade dele. A obra que ele tem na sua vida não é como você quer. Não é para ser como você quer. É para que em você venha cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de... Está lá em Romanos. E eu termino aqui, ó. Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Você lembra dessa palavra de Paulo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está falando, olha para o sacrifício da cruz. Aleluia. E agora dá alguma coisa de volta para Cristo. Ele te deu vida. Ele morreu para te dar vida. Agora você reconhece isso e dá alguma coisa para ele. Rogo-vos, eu suplico para vocês, pela compaixão de Deus. O que é compaixão de Deus? Aonde é mostrada a compaixão de Deus? Na cruz. Pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, que é o vosso culto. Aleluia, culto racional não é um monte de gente pulando, não. Culto racional é o que eu aprendi da Bíblia, em conformidade com o que eu sou aqui e lá fora. E não, versículo 2: e não sedes conformados com este, mas sede transformados pela renovação. O que é renovação? É ser feito de novo. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Olha o que Deus está falando. Aleluia, eu vou fazer um vaso de você, mas vai ser um vaso conforme o meu querer, conforme a minha vontade. Eu nunca vi ninguém perder por querer, por se sujeitar a viver a vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu nunca vi ninguém perder. Pode até esperar, mas perder, mas se desapontar, aleluia. A vontade de Deus tem que prevalecer na tua vida, jovem. Por quê? Porque a palavra por si só já fala. A vontade dele é boa, é excelente. Aleluia, é perfeita. Só pode cumprir o propósito do Senhor quem é transformado. É a palavra que está dizendo. Aleluia. Só pode cumprir o propósito de Deus e ter contentamento na sua vida quem foi refeito. E esse refeito não é um processo que é do dia para o outro. É todo dia. É todo dia você está sendo moldado pela mão do oleiro. É uma coisa contínua. Até quando? Até que a glória se apresente. Você vai sendo moldado pelo Senhor a cada dia. Aleluia, para que você possa cumprir a vontade do Senhor. Por que vale a pena ser refeito a cada dia? Termina aqui, ó. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Aleluia. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, para lhe dar um futuro, uma esperança. Juventude, Deus tem um futuro para você. Futuro, quando a gente fala futuro, é coisa boa, é coisa agradável. Quando o Senhor fala que quer dar um futuro, é você contrariando a expectativa daqueles que moram ao seu redor, daqueles que disseram que você não vai ser nada. O que Deus tem para você é excelente, então vale a pena, aleluia, se subjugar, se submeter à vontade do Senhor e ser refeito todos os dias até a volta de Cristo. Aí, aleluia, a palavra que eu li aqui termina assim, ó. Jeremias, eu posso fazer de você e do povo de Israel a mesma coisa que o oleiro faz com o barro? E eu digo para vocês, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe o que Deus está falando? Eu trabalho com barro, e barro tem que ser moldável, barro tem que ser sujeito, barro tem que ser submisso, barro tem que ser obediente. Ele não tem vontade, ele é moldável, aleluia, a vontade do oleiro. Posso fazer uma oração, pastor, antes de entregar?